Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho para aqueles que ainda não o conhecem. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês a respeito de um texto que durante a minha leitura no meu devocional hoje, o Senhor fez resplandecer diante dos meus olhos. E esse texto está em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 24 até o 32. Tá? E ele fala a respeito do quê? Paulo aqui nos instrui sobre as possíveis brechas que a gente pode dar para que o inimigo venha na nossa vida e traga com ele as suas maldades, né? As suas malignidades, maldições, enfermidades. Então, aqui o que o apóstolo Paulo está fazendo nesse texto é nos ensinando a vigiar para não abrirmos brecha para o inimigo vir na nossa vida. É muito interessante, irmãos, porque quando a gente fala de brecha, a gente está falando a respeito de vigiar, tá bom? A gente está falando assim, olha, não caia nisso, vigie sobre isso. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, tá certo? Então eu vou começar a ler aqui, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então o apóstolo Paulo está falando aqui sobre um homem que foi criado em Deus Pai, e ele não está falando da criação carnal, ele está falando da criação espiritual, porque esta é criada em verdadeira justiça, quer dizer, dentro da vontade de Deus e santidade, tá certo? Então, irmãos, a partir daqui, o apóstolo Paulo está nos ensinando como nós podemos vigiar a carne e andar em espírito. É por causa disso que ele começa assim, olha. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se estamos na carne, irmãos, é fácil escorregar e falar uma mentira, né? Na hora que a gente vê ali que olha, não é bom eu falar a verdade agora porque eu tô em risco, eu tô em perigo, ou porque pode acontecer alguma coisa, ou porque a pessoa pode ficar brava comigo. Então eu vou falar aqui uma mentirinha, não é assim? Se andarmos na carne será assim. Mas se andarmos no espírito, nós vamos lembrar, eu não posso falar mentira porque eu tô dando brecha para Satanás vir sobre a minha vida, né? E aí ele fala, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então o apóstolo Paulo está nos lembrando aqui da condição que nós temos como igreja. Se nós somos igreja, membros uns dos outros, né, membros do corpo de Cristo, ligados intimamente, nós não podemos de maneira nenhuma falar mentira, mesmo entre irmãos, ou também lá fora, né? Se entre irmãos nós não podemos falar mentira, que dirá para aqueles que nós precisamos dar testemunho de Cristo, né? Versículo 26 diz assim: Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então olha só, Paulo está falando assim, se você ficar nervoso, não esbraveje, porque você vai estar pecando. Não sai jogando a tua ira sobre as pessoas. Não sai colocando veneno para fora. E aí ele ainda complementa dizendo assim: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está falando assim, se você se irar, se você ficar nervoso, faz de tudo para você soltar isso logo. Faz de tudo para você bloquear, acabar com isso logo.
perdoa, se for o caso de perdoar, busca em Cristo, se ajoelha, ora, faz o que você puder para que essa ira saia de você o mais rápido possível. Não deixe o sol se pôr com você ainda irado. Ele está falando, não deixe isso ficar muito tempo dentro de você. E aí no 27, então ele diz, não deis lugar ao diabo. Olha só, tudo isso aqui que Paulo está falando é o mesmo que dar lugar ao diabo dentro das nossas vidas. Então, irmãos, Paulo aqui está ensinando pra gente. Se você fizer estas coisas, você vai estar dando lugar para o diabo trabalhar na sua vida. E aí depois, como é que vai ficar? Aí depois a gente chora, né? Ai, meu Deus, por que eu tô passando por isso, né? E tudo mais. Vamos lá, versículo 28 diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Então aqui Paulo está falando assim, olha, não roube. E quando o apóstolo Paulo fala sobre roubar, irmãos, roubar não é apenas aquela pessoa que pega algo escondido, tá bom? Roubar é todo tipo de fraude, todo tipo de engano, tá certo? Por exemplo, eu trabalho revendendo um produto. Eu comprei o produto a R$1, eu vou vendê-lo por 5. Isso é roubo. Você está vendendo por tanto porque você está ambicionando, você está querendo o dinheiro de outra pessoa. Seja honesto com as tuas coisas, seja honesto no seu trabalho e em tudo. Por exemplo, eu quero colocar a minha filha numa escola em outra cidade, ou meu filho numa escola em outra cidade. Eu vou pegar o endereço de alguém e vou levar lá. Irmãos, isso é fraude. A nossa lei diz sobre isso. Então, irmãos, a nossa vida ela precisa ser honesta num todo. Às vezes, em pequenas coisas que a gente acha que não vai fazer mal, nós estamos dando legalidade ao diabo para trabalhar nas nossas vidas. Não é o assunto aqui, mas eu vou comentar sobre isso também porque eu acho que é necessário. Às vezes é a dúvida de muitas pessoas. Se eu sou apenas ajuntada com o meu marido, nós vivemos há muitos anos, mas nós não legalizamos esta união. E eu vou dizer assim para você, por quê? O que te impede de fazer isso? Muitas vezes as pessoas colocam vários impedimentos, né, para não fazer a legalização. Você não precisa fazer uma coisa muito cara. Vá ao cartório, faça o que você precisa fazer para você estar de acordo com o que precisa no casamento. Amém? Porque quando você não faz a coisa corretamente, quando você não faz as coisas no papel, tudo direitinho, você está dando legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida, tá certo? Então procure regularizar todas as situações da sua vida para fechar as brechas do inimigo. Voltando aqui para o versículo 28, quando o apóstolo Paulo fala sobre não furtar, ele fala em seguida, olha, trabalhe, né? Mas esse trabalho do apóstolo Paulo está dizendo, trabalhe com honestidade, né? Fazendo com as mãos o que é bom, né? Então ele está falando, olha, trabalhe, porque com as suas mãos você vai ter o seu sustento, não apenas para você, mas Deus vai te abençoar para que você tenha para você e para que repartir com os seus irmãos. Não significa que Deus vai te dar muito, mas é que o pouco que você recebe vai ser o suficiente para você e também para ajudar alguém que precisa. Por quê, irmãos? Porque o cristão, aquele cristão que busca Jesus Cristo, ele se satisfaz em ter uma vida humilde. Então, muitas vezes a gente tem duas coisas e aí você fala assim, poxa, mas eu não preciso de 2, então eu vou dar esse daqui para quem precisa, né? Então é assim que acontece. Muito bem. Versículo 29 diz assim:
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Vamos parar aqui. O que seria a palavra torpe? Todo tipo de palavrão, todo tipo de xingamento, todo tipo de palavra que você usa para amaldiçoar a vida das pessoas. Irmãos, tem tantas palavras de maldição no nosso vocabulário. Olha, a palavra caramba é o nome de um demônio. A palavra danado. Ai, meu filho é danado, viu? O que você está fazendo é amaldiçoando a vida do seu filho. Por quê? Porque danado significa maldito. Você pode olhar em qualquer dicionário. E assim por diante. Então, nós temos que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Palavrão, então, meus irmãos, misericórdia, né? Você dizer para as pessoas que você é um cristão e falar palavrão, irmão, me desculpa a sinceridade. Me desculpa mesmo, mas é uma coisa muito, muito ruim, porque você não dá testemunho de Cristo. Ou você acha que alguma vez Jesus soltou algo parecido com isso. Nós temos que andar exatamente como Cristo andou, ok? Nós temos que seguir os passos de Jesus Cristo. Com certeza, Cristo nunca falou algo torpe e nós também devemos vigiar a nossa boca. Principalmente porque, irmãos, Jesus diz assim que aquilo que o nosso coração está cheio é o que sai pela boca. Se da sua boca sai palavrão, é porque ele está no seu coração. Então, nós precisamos limpar primeiramente o nosso coração para também a nossa boca ser limpa. Amém? E aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui: mas só que for boa para promover a edificação. Muitas vezes a gente não fala um palavrão, né? Mas a gente também fala alguma coisa que não é para edificação. É alguma coisa que pode destruir a vida de alguém. Então a gente tem que vigiar a nossa boca para que o inimigo não venha sobre a nossa vida. Olha lá, para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então, nós temos que falar as coisas de uma maneira que vai trazer graça para a vida dos nossos irmãos, para a vida das pessoas que estão lá fora. Então, muitas vezes, irmãos, uma palavra bendita é algo que vai consolar, é algo que vai colocar a pessoa de pé, é algo que vai ajudar a pessoa. Às vezes a pessoa está vivendo um momento muito difícil e uma palavra que você diz pode mudar aquela situação. E Jesus nos ensina isso. Ele nos ensina a andarmos de dois, né? A andarmos coletivamente para que a gente possa estar ajudando mesmo as pessoas, né? Estar ajudando os nossos irmãos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca para não destruir os nossos irmãos. Então aqui, versículo 30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o apóstolo Paulo volta a chamar a nossa atenção para que todas estas coisas das quais ele está falando entristecem o Espírito Santo. E o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos demais que o Espírito Santo esteja dentro de nós. E não que ele esteja triste conosco, não, porque se ele se entristecer, ele sai do nosso coração. E aí nós precisamos buscar novamente para que a gente seja cheio do Espírito Santo. Olha só, ele diz aqui que pelo Espírito Santo nós estamos selados para o dia da redenção. Ele está falando aqui do dia do resgate. E aí o apóstolo Paulo continua nos aconselhando. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Então, o que Paulo está falando aqui, irmãos? Presta atenção, porque isso é muito sério. Amargura. Muitas vezes os filhos tratam os pais com amargura, porque trazem algo dentro dos seus corações contra os seus pais. Porque, irmãos, vamos falar bem a verdade, né? Todos os pais, em alguma medida, erram no dia a dia. Nós somos humanos como pais também.
E algumas coisas que a gente faz acaba acarretando numa amargura. E não é diferente também conosco como filhos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se limpar, né? Nós precisamos limpar os nossos corações para que não haja amargura, para que a gente não venha tratar os nossos pais de maneira bruta, enfim, de maneira amargurada, né? Ira, cólera, essas coisas também, irmãos, atrapalham no relacionamento, não só entre pais e filhos, mas também no relacionamento com o cônjuge, enfim. Quando a gente tem esse tipo de sentimento, cólera, amargura, né? O que isso produz? Produz ira. Você vai falar com a pessoa, você fala irada com a pessoa, você não consegue falar calminho, tranquilo, com mansidão, tal. Então, é o que tá no coração que sai pela boca, tá bom? E gritaria e blasfêmia. Nós temos que vigiar, irmãos, para que a gente não fique nervoso, para que a gente não saia do espírito, para que não aconteçam gritarias e blasfêmias, né? E toda malícia sejam tiradas de entre vós. Irmãos, isso aqui é autoexplicativo, acho que eu não preciso nem entrar no mérito, né? É bem claro quando o apóstolo Paulo fala sobre malícia. Versículo 32 e último. Antes, sede uns para com os outros benignos. Irmãos, a palavra benignidade nos lembra da boa vontade de Deus para conosco. Aqui o apóstolo Paulo está falando assim: imite a boa vontade de Deus para com a sua vida, né? Imite com o seu irmão, na tratativa com o seu irmão, com o seu cônjuge, enfim, a boa vontade de Deus. É isso que nós precisamos aprender, é isso que nós precisamos vigiar, ainda mais nesses últimos dias. Por quê? Simplesmente porque são os últimos dias e nós estamos vivendo aí os últimos momentos para o nosso resgate. Então nós precisamos estar cada vez mais firmados na verdade para que possamos ser resgatados. Amém? Diz aqui: misericordiosos. Então a gente tem que agir com misericórdia, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Então, irmãos, essa palavra foi o que o Senhor Jesus Cristo trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos hoje. Eu também preciso aprender a exercer tudo isso, né? Também me coloco nesta palavra, preciso de Cristo na minha vida, e quando nós precisamos de Cristo na nossa vida, nós temos que nos submeter aos ensinamentos dele, porque quanto mais obediente nós formos, mais Cristo estará em nossas vidas, mais cheios do Espírito Santo nós vamos ser, tá bom? Irmãos, o segredo de estar com Cristo é a obediência, porque Cristo nos ensinou assim: o Pai está sempre comigo, porque eu faço tudo o que lhe agrada. Então, irmãos, que nós tenhamos um entendimento que vem da parte de Cristo, né? Ainda que a gente não conheça a Bíblia toda, ainda que a gente não conheça todos os mistérios, não importa, irmãos, o que nós conhecemos, nós precisamos obedecer. Amém? Que Cristo, então, esteja nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que você deixe o seu like, coloque algo nos comentários, compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que muitos venham a receber esta mensagem. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.